Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos ver uma mensagem parará pururu subliminar num dos desenhos da Disney. Quem aqui não assistiu Hércules, né? Eu chegava em casa depois da escola, aí tinha Dragon Ball, depois tinha aqueles outros episódios, né? Aquela época de infância onde você podia ficar até 11 horas da noite na rua e ninguém tentava te sequestrar, ninguém tentava te roubar, né? Pois é, essa época já passou. E aí, quando você fica velho, você começa a perceber as cagadas que você fazia na sua vida, né? Por exemplo, eu assisti esse desenho do Hércules aí há muito tempo, né? Quando eu era mais jovem, né? Acho que na minha época o desenho era diferente desse aqui. Ele não era tão bem desenhado, não. Era mais antigo, né? E aí, tem uma coisa interessante, né? Olha só o que esse cara vai falar. Esse aqui, ele é o tipo o chefão do Hades. Ele é tipo. A gente não chama de anticristo na cultura grega em outras culturas, porque os caras é outra religião com vários deuses, né? Então esse aqui é como se fosse o deus do inferno, né? Olha só o que ele vai falar, meu irmão. Eu achei interessantíssimo esse trecho do vídeo aqui. Por isso que eu trouxe pra vocês, ó. Olha só. Olha só. Estou prestes a reorganizar o universo. Aí ele tá segurando na mão um demônio e sei lá, um tipo de animal, né? E aí ele fala, ó. E o único idiota que pode estragar tudo. Olha só, está perambulando por aí. Né? Estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Olha o que aparece aqui, ó. O que isso aqui te lembra, né? Olha isso aqui, ó. Olha só o que vai aparecer aqui, ó. No meio do desenho, o único idiota que tá perambulando por aí, que pode atrapalhar os planos do maligno, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha pra tu ver. Olha pra tu ver, meu irmão. Pois é, no meio do desenho, né? É o que eu falo, né? No meio do desenho. Sabe como é interessante de tudo? Né? Aí tá um desenho aqui, né? Falando. Sabe como é interessante de tudo? Eu assisti um desenho chamado Dragon Ball. Nossa, eu era muito fã de Dragon Ball. Pô, adorava Dragon Ball. Meu, saía da escola. Na minha época não tinha Dragon Ball Z. Na minha época era Dragon Ball, só Dragon Ball, né? E aí eu saía da escola, corria, né? Às vezes eu fazia a corridinha rápida e chegava em casa para poder assistir o tal do Dragon Ball, né? Na época eu não tive. Meus pais nunca foram cristãos, né? Sempre foram espíritas, então para eles tanto faz, tanto fez. E aí o que acontece? Eu não tive instrução adequada para isso. Mas no desenho Dragon Ball tem um cara chamado Mister Satan. Eu acho que alguém. Você já assistiu Dragon Ball? Que é um grande vigarista no mundo, que ilude as pessoas. As pessoas acabam acreditando nele, né? Que ele é o salvador do mundo. E no desenho, você já viu que o Deus, o Deus lá no Dragon Ball é uma serpente, né? É uma serpente que ela é invocada, igual um ritual de invocação. Para você ter o seu desejo atendido, olha que coisa interessante. Você tem que reunir as esferas, fazer um ritual, e aí do nada emerge uma cobra celestial, que na verdade é um serafim, né? E aí você faz um desejo para ele. No Dragon Ball GT, que não é canônico, eu pelo menos eu tiro o chapéu que os caras fizeram a coisa certa. Por quê? Porque no final, essa serpente de desejo, ela se volta contra a humanidade, contra o universo. E aí esse deus serpente, ele começa a batalhar contra, sei lá, Goku, Vegeta. E aí ele fala que toda vez que você faz um pedido, tem que ter um sacrifício. Pelo menos nisso era verdade, né? Porque o Dragon Ball tirava parte do sacrifício. Mas você vai vendo os desenhos, você fica abismado com o tanto de paganismo que tem dentro. Tipo Street Fight.
Você pega lá a Akuma. A Akuma é um demônio, velho. Tipo, e galera assistindo aquilo ali de boa, de boa. A Akuma era um demônio. E aí tu vai vendo os negócios. Você quando é criança, você não percebe a maldade. Você não percebe a maldade. Então, assim, muitos desenhos dele, inclusive o Walt Disney, que é o cara que foi precursor do Mickey Mouse, da, daquele parque de diversões da Disney. Esse cara, ele era satanista de altíssimo grau, dos graus mais elevados. E muitas das suas obras têm referências ao mal, às trevas. Meu, igual falei, né? Os caras estão reclamando, ó, estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo, né? Está perambulando por aí. E quando ele faz isso, né? Você vê nitidamente, ó. A palavra de Jesus, ó. É incrível, né, cara? Incrível. É inacreditável. Eu falo para as pessoas, os caras, você tá exagerando, né? Agora, por que eles se incomodam tanto com o Jesus? Será que Jesus é uma coisa horrível? Na verdade, pessoal, o nome de Jesus, o som é Jesus. Quando você for salvo, o som que você vai encontrar é Jesus mesmo. Agora, como se escreve? É dois Is, a letra E, SVS, tá? É porque o alfabeto que você conhece, ele foi se desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, a letra J foi inventada há 500 anos. Aí as pessoas falam assim: se a letra J foi inventada há 500 anos, então o nome de Jesus é com Y. Meu irmão, o Y foi inventado há 50 anos. Tipo, o Y foi inventado há pouco tempo, foi na década de 70 que o Y foi inventado, campeão. Você tá reclamando da letra J, mas aí é a letra I, né? Era o som do I prolongado. Então você colocava o som de dois Is. Toda vez que você queria usar a letra J, você usava dois Is. Então é dois Is, letra E, S. Aí você vai pegar o seguinte: dois Is, letra E, S. Aí na letra U foi inventada há mais ou menos uns 600, 700 anos. A letra U era a letra V. Então você bota V, depois letra S. E aí você tem o que? Né? Você tem exatamente Jesus, né, que traduzindo em grego significa eu sou. Lembrando que a língua antiga dos hebreus era o hebraico, depois ele sofreu três reformas ortográficas e depois veio o aramaico, né? E Jesus, né, em hebraico antigo é eu sou, tá bom? Eu sou. Então o que acontece? O nome de Jesus já era o eu sou, né? E depois esse nome ele acabou virando José, né? Referências a José, mas era eu sou. E assim, eu digo pra vocês, né? Por que o diabo tem tanto medo? Por que os caras odeiam Jesus Cristo? Porque Jesus não fundou religião, Jesus não fundou movimento, fundou porcaria nenhuma. Ele ensinou o caminho da salvação para as pessoas e de graça. O diabo, tudo que você vai fazer, por exemplo, eu quero ser famoso, eu quero ser multimilionário, eu quero saber tocar violão como ninguém, quero ser o melhor violista do mundo. Aí ele fala, beleza, eu te ajudo com isso. Mas em compensação, eu vou querer uma coisa sua. Aí o cara fala, o que você vai querer? Vou querer a alma. Aí o cara, minha alma? Os caras não acham que a alma não existe, né? Só que aí, meu irmão, você tá entregando essa alma pro diabo, né? E o diabo precisa da sua alma, porque quando ele for pro inferno, o inferno ele precisa de uma força eletromotriz de existência. E a alma é uma excelente forma de energia. É uma excelente forma de energia. E ele sabe, o diabo sabe que vai perder a guerra. Ele não é trouxa, ele não é besta. Ele sabe que não tem como bater de frente com Deus. Não tem ninguém que bateu de frente com Deus e venceu para contar a história. Ele sabe, então a busca dele é transformar o Abaddon, a dimensão a qual ele vai, uma dimensão sustentável. Uma dimensão que é energia, que tem energia e que ele consiga viver ali. E para isso ele vai pegar as almas da galera que vai cair no papo, no conto do vigário. E eu que não quero estar no meio dessa história aí, meu irmão. Então fica aí o episódio para vocês. Eu só queria mostrar isso para vocês. Como é que os desenhos antigos eram mostravam isso aí, né? Cara, tem um outro desenho que chama Berserk. Acho que é Berserk que chama. Eu chamava de Berserk, mas eu sei que o nome não é esse, tá? Desenho era das trevas, meu irmão. Os caras lutando contra demônio,
falando sobre a Inquisição. E aí os demônios. Ah, meu, esse desenho não é pra criança, cara. Depois você assiste. Quem puder dar uma assistida. Eles fizeram um rework desse desenho. Mas assista o antigo, o antigão, onde os caras falavam palavrão, onde os caras. Meu irmão, você vai ver as referências à igreja. Que tem um outro, como é que é o nome de um outro? Tem um desenho, tem um evangelho, tem um agora que foi lançado na Netflix. Acho que é Castlevania. Então fala a mesma coisa, né? Sobre a igreja estar corrompida. Depois eu vou trazer um episódio pra vocês verem aqui. Mas o fato hoje era só trazer pra vocês, mostrar pra vocês que vocês não fazem ideia. A coisa é em microsegundos. Em microsegundos. Tá aí, ó. Falando de Jesus no meio do desenho do Hércules, cara. Ô, maluquice, né, meu irmão? Vai fazer o quê? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Fique na paz.